A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, nesta manhã gloriosa do dia 2 de agosto de 2025, nós estamos mais uma vez gravando no meio de um número de vezes que ainda iremos gravar. Nós estamos gravando mais uma vez para você, para dialogar com você à luz da Bíblia Sagrada, um assunto muito polêmico. O nosso tema hoje é Deus e o casamento, Deus e o divórcio, Deus e a viuvez. Irmãos, o casamento é uma coisa tão gloriosa, tão linda, tão peculiar do Senhor Deus, que Gênesis 2, 18 ao 24, nós vemos a fundação, a instituição da família. O Senhor Deus instituindo a família e o casamento. A família, queridos, é a melhor coisa que o Senhor Deus nos deixou. É a melhor coisa, a coisa mais linda que existe na face do globo. É a família, é o casamento. A propósito, eu quero agradecer eu vou colocar assim, as dezenas de irmãos, casais, que me enviaram fotos, vídeos, entraram no Facebook com vídeos, com fotos acerca do seu próprio casamento. Coisa linda, irmãos. Eu quero dentro desse vídeo conversar principalmente com a autoridade eclesiástica que tem, por sua vez, a missão e o dever de cuidar da igreja do Senhor Jesus. Porque, na verdade, a autoridade eclesiástica, você nunca teve igreja, você não é dono de igreja alguma. Você é a igreja, ou pelo menos deveria ser. E como o papel da igreja, você não deveria desempenhar o papel de acusador, não é verdade? Por exemplo, vamos falar dos vídeos, alguns, né? Não dá para falar de todos, ou um, ou dois, e fotos que nós vimos aí, Facebook afora, né? Temos o prazer de ver no YouTube. Eu vi um caso de uma autoridade eclesiástica. Nós vamos conversando aqui, a autoridade eclesiástica do globo. Nós vamos conversando aqui sobre o casamento, sobre o porquê que o casamento está sendo desfeito, que nós chamamos de divórcio, né? Devemos entender bem o que significa divórcio à luz da Bíblia Sagrada. E vamos falar também da unicidade de Deus, que eu gostaria muito de ouvir você pregar a unicidade de Deus lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, enquanto ainda há tempo, porque o tempo da igreja na terra está só diminuindo. E daqui a pouco não haverá mais tempo para ganhar almas para o reino de Deus. Apocalipse, desculpa pelo barulho, porque nós fazemos anotações, nós estudamos tudo o que nós colocamos no canal, ok? Apocalipse 22, 14 e 15 diz que ficarão de fora os que amam e cometem a mentira, entre outros, né? Leia tudo lá que você verá que ficarão de fora os que amam e cometem a mentira. Mas o que é amar e cometer a mentira? É você ler aqui dentro a autoridade eclesiástica uma coisa acerca de Jesus e pregar outra.
Primeiro leiamos o nosso texto áureo nesta manhã, já falando do casamento e divórcio e até da viuvez. E aconteceu, Mateus capítulo 19, tá bom? Para o nosso texto áureo. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu aos confins da terra além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus. A autoridade eclesiástica, você gosta de fazer papel de fariseu? Ou você gosta de fazer papel ou executa o papel de um pastor de almas? A autoridade eclesiástica, qual que é o seu papel na terra? Carregando o livro de Deus, que contém a palavra do Senhor Jesus, a palavra da salvação. Não existe outro caminho para entrar lá em cima, nas mansões celestiais. Ou é por Jesus, ou nunca entrará lá. O ser humano jamais entrará nas mansões celestiais. Você tem ensinado a igreja na terra que Jesus é Deus? Que Deus é Jesus? Então vamos prosseguir com o casamento. E chegaram ao pé dele, os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, fariseu tentando ao Senhor Jesus, nesse dia aqui. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito por qualquer motivo o homem repudiar a sua mulher? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tende lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então nós vamos frisar aqui agora, o casamento bíblico instituído por Deus é entre homem e mulher. Mas a humanidade tem o livre arbítrio para escolher fazer o que quiser. O ser humano escolhe o que ele quer fazer, sabendo que só os inscritos no livro da vida chegarão nas mansões celestiais. E todos responderão, todos responderão pelas suas escolhas e decisões. Portanto, a autoridade eclesiástica, você deve fazer o que a você foi designado fazer na terra, exceto o papel de acusador. Como eu quero frisar aqui algo que eu vi, coisa linda, coisa gloriosa, cheirosa diante de Deus. Um vídeo que vi acerca de um casalzinho, pareceu-me, né? Porque no Facebook podem fazer montagens, né? Alguma coisa lá de fora, eles podem dizer que é brasileiro, aqui aconteceu no Brasil, aquele fato. Um casalzinho que viveu mais de 70 anos juntos. E no dia que um faleceu, o outro, horas depois, também veio a falecer. Viveram tanto tempo juntos, se amaram, se respeitaram. Aquele casamento foi tão lindo que foi até a morte. Mas por que os casamentos estão terminando hoje? Por que o divórcio está vindo e dilacerando vidas, e dilacerando casamentos, e destruindo casamentos um após o outro? Por quê? Vamos descobrir? Então, o casamento, Deus instituiu o casamento entre macho e fêmea. O próprio Jesus está falando aqui, o próprio Deus. Jesus é Deus, viu, irmãos? Evangelho de João, capítulo 1. Leia todo o Evangelho de João, capítulo 1 e 1,14. E você vai entender que Jesus é Deus, é encarnado. Tá bom?
Mesmo que você não queira aceitar Colossenses 1, 16, 17, mesmo que você não queira aceitar mesmo a autoridade eclesiástica, mesmo que você não pregue na sua igreja isso aí, mesmo que você não tenha batizado os membros em nome de Jesus, Colossenses 1, 16, 17 é real. E aqui os próximos versículos que nós estaremos lendo, tudo é real. Abra sua Bíblia aí e leia e estude e vá para o púlpito na sua igreja e ensine a palavra do Senhor Jesus como ela é. E deixe o papel de acusador, porque você ficará por conta disto. E disse, portanto, isso é Jesus dizendo, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Por conta do ato sexual. Deus fez homem e mulher para se casarem, para se unirem sexualmente, viu? Isto que é casamento diante de Deus. Por isso Deus julgará os prostitutos, a prostituição, os fornicadores. Em lugar algum na Bíblia diz que divorciado vai para o inferno. Você está pregando isso? Você, autoridade eclesiástica. Você está pregando isso? Que divorciado vai para o inferno? É mesmo? Porque na Bíblia não existe isso. Na Bíblia existe que o Senhor Deus uniu macho e fêmea. E no ato sexual, eles formam um só. E que Ele quer que esse casamento permaneça juntos os dois. Esse casamento só seja separado. O final dele aconteça com a morte de um ou de outro. O que infelizmente hoje, no dia de hoje, não está ocorrendo. Por que o divórcio está acontecendo assim, a rodo? Aí na sua igreja é assim? Porque os casais não estão mais cumprindo Hebreus 13, 4. Não existe mais santidade no casamento. Não existe mais santidade no casamento. Mas a igreja de Cristo guarda a santidade de vida, a santidade que só o Senhor Jesus tem para passar para ela. Ela guarda essa santidade de vida para entrar nas mansões celestiais. E graças a Deus, para nossa felicidade, a autoridade eclesiástica. A igreja não precisa do teu perdão para entrar nas mansões celestiais. Ela precisa do perdão do Senhor Jesus. Tá bom? Prossigamos. Ainda estamos no texto áureo. 19, 6. Mateus 19, 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou? Deus ajuntou homem e mulher. O casamento foi instituído através de a junção de um homem e uma mulher, viu? Então, existe sim um zilhão de pessoas fazendo coisas aí, aberrações acerca do casamento, e estão chamando o casamento. Mas, por ora, o Senhor Deus está só olhando, porque Ele deu ao homem o poder de decisão, livre arbítrio. Mas no julgamento não será assim. Os que estiverem com Cristo, para sempre estarão com Cristo, para a eternidade. E os que não estiverem inscritos no livro da vida, é lamentável dizer, estarão do lado de fora. Olha, vamos parar aqui no versículo de número 6, porque eu quero frisar para você que tem muita gente, existe um zilhão de pessoas na face do globo que estão dizendo assim, olha lá, aquele casal se divorciou.
Entendamos primeiro o que é o casamento civil. O casamento civil no Brasil existe somente há 135 anos. O casamento civil, ou seja, na lei do homem, existe somente há 135 anos, tendo sido instituído em 24 de janeiro de 1890 pelo decreto número 181, durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Antes dessa data, o casamento era uma prerrogativa exclusiva da igreja. Ou seja, como era feito o casamento nos tempos bíblicos? Eram reunidas as famílias dos dois jovens, né? As famílias, os vizinhos, e se reuniam num determinado local. Ali, os pais apresentavam aqueles jovens. Aquele jovem dava um dote por conta daquela moça que ele queria tomar por mulher. E o dote vinha a garantir a sua segurança financeira após o casamento. E o sacerdote orava por aquele casal e eles recebiam a bênção celestial acerca daquela união, e ali eles passavam a estar casados, eles adquiriam o poder de viver embaixo do mesmo teto, e ali o pai da noiva dispensava, em dado momento daquela festa, né, porque eles iam festejar, cantar, dançar, comer e beber naquele casamento, a união daqueles dois jovens, após terem recebido a bênção sacerdotal, porque o civil, somente há 135 anos no Brasil, eu estou falando de Brasil, é que ele existe, tá bom? Nós estamos falando de leis humanas. Então, o pai daquela jovem dispensava aqueles dois jovens da festa para que eles pudessem ir embora e consumar, sexualmente falando, aquele casamento. Aí sim, o casamento estava consumado sexualmente e eles estavam casados segundo o coração de Deus para sempre. Mas de acordo com Deuteronômio 24:1, era muito fácil nos dias de Moisés, era muito fácil um homem abolir a esposa, desistir do casamento e mandar a sua esposa embora de casa. Era muito fácil. Então, o que aconteceu naqueles dias ali? Moisés, por conta da dureza do coração do homem, o que não é diferente hoje, Moisés deu a carta de divórcio para aqueles casais. Então, Jesus vem aqui no Evangelho de Mateus 19 defender a mulher. Jesus está defendendo a mulher diante do casamento, que é desmanchado após anos. Se quer 1, se quer 10, se quer 70, não interessa. O casamento não foi feito para ser desmanchado. Mas a dureza de coração do homem é tão grande que o divórcio acontece ainda nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. O casamento ficou quase que descartável, mas não é isso que o Senhor Jesus quer. Vamos adiante ainda no texto áureo. Disseram-lhe eles, os fariseus: então, por que mandou Moisés, olha aí Moisés aparecendo aqui, dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Era muito fácil repudiar a mulher nos dias de Moisés. Disse-lhe ele Jesus,
ok? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher. Mas ao princípio não foi assim, porque o casamento fora instituído para ser até a morte. Viu? A autoridade eclesiástica. Um casamento não termina de qualquer forma, simplesmente porque um achou o outro feio, né? Ah, olha, vamos lá para o cartório? Vamos desmanchar aquelas leis lá? Você vai para a tua casa e cuidar da tua vida, vai para casa do teu pai, eu vou para casa do meu pai e nós vamos voltar a ser normal como antes, livres? Isso não acontece, isso não é real. O divórcio sim acontece, mas a dor pelo divórcio é uma coisa tremenda. Principalmente quando o homem tem o seu coração cheio de coisas podres e estragadas, das quais Deus não se agrada. E ele chega para a esposa e fala para a esposa o seguinte: eu vou arrumar outra mulher para mim. E ele enche tanto o coração, esse coração aqui, o entendimento. Daqui desce para cá. Ele enche tanto o coração de coisas que não agradam a Deus que ele acaba praticando. Viu? Que a Bíblia chama de adultério, fornicação. Esses sim, a Bíblia diz, serão julgados os adúlteros, os fornicadores, os homicidas. E assim por diante, existem muitos aí, os idólatras, existem muitos outros pecados que a Bíblia diz, a Bíblia condena e diz, serão julgados. Mas é certo que o homem enche o coração de tanta impureza, que ele acaba cumprindo aquilo que ele falou que ia cumprir. E depois, por conta da dureza desse coração, essa dureza que aqui nós falamos, Evangelho de Mateus 19:8, por conta dessa dureza do coração do homem, que é um coração pecaminoso, a queda do homem é para o pecado, quando a queda do coração do homem não deve ser para o pecado, e sim para as coisas do Espírito. Ele pende para as coisas da carne. Essa dureza, ela costuma ser uma redoma tão inquebrável, essa dureza de coração, que nem Jesus consegue entrar e transformar esse coração. E o adultério vem a ser real, a fornicação vem a ser verdadeira, e acaba que aquele leito lá de Hebreus 13:4, aquele leito que não deveria jamais ser contaminado, ele passa a ser contaminado. Viu, queridos? É por isso que o casamento termina. Tem muita gente pensando que divórcio é o desligamento das leis. Não. Eu não terminei de ler acerca do casamento civil. Vamos ler o restante? O decreto de 1890 estabeleceu o casamento civil como única forma legal de união reconhecida pelo Estado, marcando a separação entre a Igreja e o Estado no Brasil. A legislação brasileira adaptou-se às transformações sociais e assim garante direito aos casais. Então, o casamento civil, o desligamento das leis ou a junção das leis, a junção traz a garantia para esse casal que está se divorciando na lei, porque o divórcio já aconteceu há muito tempo lá dentro do lar, em cima do leito, em cima da cama é que acontece o divórcio, viu? A autoridade eclesiástica. E ele, ao mesmo tempo, quando é desfeito, ele, o mesmo que junta
as leis, é o que desfaz as leis. Mas o casamento feito, instituído por Deus, que é para ser até a morte, esse jamais será desfeito no coração de Deus. Ele é desfeito, sim, no coração do ser humano, mas no coração de Deus, nunca, jamais. Prevalece o casamento e o casamento até a morte. Versículo 9. Eu vos digo, porém, Jesus falando, viu? A autoridade eclesiástica. Graças a Deus que a igreja não precisa do teu perdão para morar nos céus, mas do perdão do Senhor Jesus. E Jesus disse assim, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Jesus está falando que você quebrou a aliança do seu casamento se você cometeu adultério ou a fornicação. Você tomou sexualmente o corpo de outra pessoa que não seja o teu cônjuge? Então você quebrou essa aliança, a aliança do casamento. E se você não tomou o corpo de outra pessoa sexualmente, mas você cogitou na tua mente, 1 Coríntios capítulo 7, leia todo o 7 de 1 Coríntios e você vai ver o que diz lá, viu? Acerca disto. Você vive em rixa, em contenda com seu cônjuge. O seu cônjuge, não importa ele ou ela, não importa. A responsabilidade é dos dois, viu? Você peca contra o seu cônjuge todos os dias, porque você maquina o mal contra ele ou contra ela. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando chega a sair dos lábios, já aconteceu o divórcio, ó. Eu não estou falando de leis humanas, eu estou falando do divórcio, eu estou falando do casamento instituído por Deus, que é para ser até a morte. E daí, quando há a separação de corpos, de teto, um vai para um canto, outro vai para outro, e houve a separação mesmo agora lá das leis humanas. Acabei de ler para você acerca do casamento civil. Então aí vem o preço, aí é hora de chorar, de se lamentar, de mastigar o passado, né? Porque é muito triste quando um ser humano mastiga e mastiga e mastiga o passado e vai remoendo, eu fiz isso e fiz aquilo e volta tudo à mente. Eu deveria ter feito aquilo de outra forma, eu deveria ter feito isso de forma melhor. Aquilo que eu fiz eu não deveria ter feito. E ele começa a maquinar, a maquinar, a maquinar, e vai mastigando e mastigando, e aquilo não desce mais. Eu vou parar aqui no 10 para fazer um comentário com você. A autoridade eclesiástica e com o Brasil e com o mundo. Você, a autoridade eclesiástica que me conhece, e você que não me conhece, não é necessário isso. Você tem assistido homicídios aí no meio dos teus? No meio do povo que você está dizendo que vai entregar ao Senhor Jesus? Você tem assistido homicídios? Homem tirando vida de mulher? E suicídio? Você tem algum caso de suicídio? Porque você não ensinou da forma correta Evangelho de Mateus 19 ao membro da tua igreja e no final de tudo ele cometeu suicídio? Por que aquele homem
cometeu suicídio a autoridade eclesiástica? Por que que ele cometeu suicídio? E quem dará conta daquela alma a Deus? Quem vai se apresentar diante do Senhor Jesus e dará conta diante do Senhor Jesus daquela alma que cometeu um suicídio por causa de um casamento desmanchado pela prostituição? E ensinaram a ele, assim como você, autoridade eclesiástica, não todas, viu? Algumas, uma aqui e ali, uma meia dúzia de autoridade eclesiástica, ensina ao membro que, olha, casal, se mate, mas não se divorcie. Se mate. Pode bater na sua esposa, pode espancar a sua esposa, pode maltratar o seu esposo, mas não divorcie, porque aqui na igreja, nesse ministério fulano de tal, não se aceita o divórcio. Ô autoridade eclesiástica, meu querido irmão, não seria melhor que você ensinasse a palavra do Deus vivo da forma como ela é para esses membros? Existe 1 zilhão de pessoas sendo conduzidas, carregando o livro de Deus. Porque você carrega o livro e ele vê você carregando o livro, mas que não sabem quem é o Senhor Jesus. Tem certeza que você dará conta da tua alma primeiro e depois desse membro? E aquele que cometeu suicídio por conta do divórcio, por conta da prostituição? Porque quem sabe, eu não sei, se ele tivesse sido ensinado a caminhar, a procurar o caminho do perdão. Aconteceu sim, é verdade lá, um cônjuge possuiu sexualmente o corpo de outro e veio o divórcio e aquele homem enfiou na mente que ele ia para o inferno porque havia divorciado, porque você ensinou dessa forma. Isso não está na Bíblia, autoridade eclesiástica. O que está na Bíblia é que o casamento que Deus instituiu é para até a morte ser terminado somente com a morte de um. E aí, o outro cônjuge está livre para casar com quem quiser. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que acerca do perdão, eu vi também no Facebook algo que me chamou a atenção, um casal, esse casal se traiu sexualmente falando. Ele se traiu, mas esse mesmo casal fez algo lindo, maravilhoso, se perdoou. Um pediu perdão ao outro e o outro perdoou um. Que coisa linda, gente, isso é lindo. É muito difícil se ver. Mas acontece, é o caminho do perdão. Aí sim, esse é o caminho do Senhor Jesus, o perdão. A maior lição que o Senhor Jesus deu à humanidade foi a lição do perdão. Porque 19:11, ele porém lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. O apóstolo Paulo nos ensina que ele, em dado momento da vida, ele passou a ser um homem só. Então dá a entender que ele foi um homem casado. E depois ele decidiu ser um homem só. Ficou solteiro e decidiu fazer somente a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo tomou uma decisão e pôde viver aquele estado de vida, sozinho, estado de solteiro. Então, a autoridade eclesiástica, a Bíblia diz que Deus julgará os adúlteros,
os fornicadores, os idólatras, os mentirosos, os que amam e praticam a mentira. Então, a autoridade eclesiástica, eu quero fechar esse estudo, meu horário já passou, com esses versículos, alguns versículos. Efésios 5, 25, a partir do 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo. Olha aí a unicidade de Deus. Você vai continuar negando a autoridade eclesiástica? Você vai continuar negando a unicidade de Deus? Saiba você que você dará conta de todos os membros a quem você cuida. Olha, 5:27 de Efésios, para apresentar a si mesmo, a si próprio, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o nosso modelo de casamento, que é para ser até a morte, que a morte o separe, assim também será o casamento da igreja com Cristo para a eternidade, aonde no sentido humano terá terminado a morte, né? Mas lá na eternidade, esse casamento será eterno com o Senhor Jesus Cristo. E aí, eu quero deixar para você ainda a autoridade eclesiástica. No dia que você vier no Facebook, no YouTube, no Instagram, lá no altar da tua igreja e começar a ensinar todos esses versículos que eu tô lendo para você aqui, você ganhará o respeito, não só o meu, mas do mundo inteiro. Você ganhará o respeito que você vai estar merecendo. Eu deixo isso daqui para você também, a autoridade eclesiástica. Primeira carta de João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, todo 1. Leia que você vai entender o que foi que o Senhor Jesus fez, 1:14, por você e por mim, tá? Aí, ainda eu quero deixar para você a autoridade eclesiástica. Evangelho de João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O Filho, porque ele encarnou, ele se fez carne, ele se fez filho para morrer na cruz do Calvário, Filho do Homem, porque ele queria um sacrifício inteiro, um sacrifício vivo pelo pecado da humanidade. Como o ser humano jamais teve ou tem essa capacidade, ele veio aqui e fez por você e por mim. Portanto, a autoridade eclesiástica, procure com urgência olhar por que estão acontecendo homicídios no meio da igreja, suicídios aos montes. Porque no dia em que você começar a pregar a Bíblia como ela é, tá? 1 Timóteo 2, versículos 4 e 5.
no dia que você começar a pregar Jesus Cristo homem, o que foi a tarefa dele, o que foi o intuito dele descer aqui. Por quê? Por que ele fez isso? Desceu aqui por você e por mim. Você vai adquirir maior êxito sobre a salvação de almas e sobre o perdão para pecados, porque esse perdão pertence só ao Senhor Jesus. Não é do teu perdão que a igreja precisa, é do perdão do Senhor Jesus. Mas a igreja precisa conhecer o Senhor Jesus e passar pelo batismo em nome do Senhor Jesus. E antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar para você essa palavra aqui. É Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, nós sabemos que a igreja apostólica, ela iniciou-se em Atos 2. Ela foi fundada em Atos 2. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E eu quero ainda fazer uma pergunta para você, a autoridade eclesiástica. Aqui dentro, qual pecado que não tem perdão em Jesus Cristo, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual pecado que o batismo em nome de Jesus não apaga, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é blasfêmia, irmã Irene? Dizer que Jesus não é Deus, negar que Jesus é Deus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Leia todo o 3 e foque no último versículo, que você vai entender quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra. E o único pecado apresentado aqui na Bíblia, que jamais terá perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, graças a Deus, a autoridade eclesiástica, mais uma vez digo, muito obrigada pelos vídeos, muito obrigada pelas fotos, mas graças a Deus que não é do teu perdão que eu preciso para entrar nas mansões celestiais, e sim do Senhor Jesus. A igreja precisa ser perdoada pelo Senhor Jesus, e ela é batizada em nome do Senhor Jesus para receber as mansões celestiais. Ela está enxertada no Senhor Jesus através do batismo. E eu prego nesse canal o batismo em nome do Senhor Jesus e vou continuar pregando. E eu quero dizer à igreja, principalmente a Pentecostal Unida, queridos, irmão Aníbal está nos braços do Senhor Jesus Cristo, viu? Agradou ao Senhor recolher, irmão Aníbal, as mansões celestiais. Mas me recordo das últimas, quase que últimas palavras dele, quando ele disse assim, que muitos ainda serão nessa última hora esclarecidos acerca do evangelho do Senhor Jesus, acerca da pessoa do Senhor Jesus. E ainda vão se converter ao Senhor Jesus e vão passar pelo batismo em nome do Senhor Jesus. Orem por mim. Já digo a você, orem por esse canal e se inscreva neste canal. Irene Neiva, Cristo ontem e hoje. Se inscreva nesse canal missionário para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. O intuito deste canal é ganhar almas para o reino de Deus. E nós vamos continuar com a mesma missão, pregando a palavra do Senhor Jesus. Se você ofendeu seu cônjuge, corre, peça perdão. Peça perdão, peça perdão. Não levante sua mão contra o seu cônjuge. Não derrame o sangue do teu irmão. Peça perdão. Porque o perdão apaga todas as transgressões. Viu? Eu agradeço essa oportunidade gloriosa que o Senhor Jesus me deu nesta manhã para falar com você acerca do casamento, do divórcio e da viuvez.
ainda existe uma palavra que consola a minha alma. Salmo 68 diz que o Senhor é pai de órfãos e juiz de viúvas. Isso consola meu coração. E ainda existe uma palavra, um versículo, porque eu anoto muita coisa. Eu quero que você guarde ainda Romanos 5, 15 e 16. Eu não vou ler porque o meu tempo já esgotou. Esta é a maior ofensa praticada pelo ser humano. A ofensa contra o Senhor Jesus. Viu, queridos? Assim como você consegue adquirir o perdão do seu cônjuge, adquira o perdão de Jesus Cristo. Se renda aos pés do Senhor Jesus e peça-lhe perdão. Confesse Jesus Cristo como Deus e passe pelo batismo em nome do Senhor Jesus. Você está pagando o preço, falando ainda do divórcio, ou assunto desgostoso, né, irmãos? Falar sobre divórcio. Você está pagando o preço pelo divórcio, preço pela prostituição, preço pelo pecado que não deveria ter sido cometido. Mas adquiriu o perdão salvífico do seu cônjuge? Você não conseguiu mais o perdão para viver embaixo do mesmo teto. Isso aí chama-se consequências do pecado. Mas adquiriu o perdão salvífico? Amém. Glória a Deus. Agora, quem sabe você vai conseguir? Lute, peça perdão. Não toque no corpo do seu cônjuge. Não derrame o sangue do teu irmão. Não cometa suicídio como aquele homem fez. Não, estude a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. E se você é um casal que já estão vivendo aí há anos juntos e já se sabe, já é visto que você vai chegar até o final, até que a morte o separe. Amém, queridos. Continue assim. Esse é o casamento nascido no coração de Deus. Se você tem conseguido manter o seu casamento em Hebreus 13:4. 13:4. Amém, queridos. Esse é o casamento nascido no coração de Deus, nascido no Éden, instituído pelo Senhor Deus no Éden. Eu agradeço essa oportunidade e peço a tua oração e peço a você que se inscreva neste canal. Nós queremos adquirir 20 milhões de inscritos. Inscreva-se. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar, queridos? Daqui a pouco nós estaremos gravando também, não hoje, mas vamos gravar em breve. Quantos adjetivos cabem em Jesus Cristo? Quantos? Nós vamos descobrir juntos, você e eu. A paz do Senhor Jesus.